Deus, nosso Pai, podemos contemplar hoje o Calvário, aonde o Senhor nos concedeu salvação e redenção. Eu posso contemplar cada rosto de irmão aqui e poder ver neles o Senhor, o que o Senhor tem feito por eles. Nós nos declinamos diante da Tua santidade, Senhor, e pedimos que o Senhor venha estar conosco aqui agora. Toma-nos em Tuas mãos. Seja com cada um que Te busca em espírito e em verdade. Separa-nos de toda incredulidade, Senhor, e faça com que nós entremos no santuário pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu, pelo véu, ou seja, pela sua carne. O Senhor se entregou por nós, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Torna-nos irrepreensíveis, Pai, tanto no corpo, no espírito e na alma. Toma-nos, Pai, e eleva-nos a um nível maior de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Tira de nós todo mal, Pai. Torna-nos puros, torna-nos limpos, claros, brancos como a neve. É o que nós te pedimos no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, quero saudar a cada um nesta manhã com um Feliz Natal. Aleluia. Nós entendemos claramente, transparentemente, o que é esse dia de hoje, 25 de dezembro. Mudaram a data. É paganismo? É paganismo. Porque o Senhor Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro. Mas conforme os pagãos, eles mudaram. Está escrito que eles cuidariam de mudar os dias, as estações, etc. E nós estamos sob o calendário gregoriano. E como eles adoravam o sol, então nos dias 21 a 25 de dezembro, eles adoravam o sol. Então eles tomaram o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que foi em abril, como todos os cordeiros, né, nascem. E então eles trouxeram para 25 de dezembro. Aí se tornou esse comércio, essa religiosidade aí, não é? Mas nem por isso, irmãos. Eu fico olhando a vida do profeta Irmão Brana, e eu estava aqui, essa madrugada eu estava vendo aqui alguma coisa, e eu encontrei aqui um relato da Rebeca, filha do profeta. Eu creio que vocês também já viram isso aqui, mas é bom para nós recapitularmos, vermos como William Branham, o nosso profeta, celebrava o Natal com sua família. É uma pergunta: como é que William Branham celebrava o Natal com sua família? Rebeca responde: em primeiro lugar, e o mais importante, papai sempre tentou estar em casa durante a época do Natal.
E para nós crianças, só isto era motivo suficiente para a celebração. Tenho memórias maravilhosas de como íamos para as florestas em busca da árvore perfeita. E quando chegávamos em casa, mamãe e papai colocavam as luzes nela, eles mesmos. Depois eles se voltavam para nós, crianças, e deixávamos pendurar os ornamentos. Nunca demos qualquer atenção para as coisas como Papai Noel. Até mesmo quando as crianças da escola falavam a respeito de Papai Noel, que estava buscando os presentes, ou que tinham-lhes trazido, nós achávamos que elas estavam sendo tolas. Sabíamos realmente o que era o Natal. E sempre sentíamos que os presentes que havíamos recebido e o tempo especial que tínhamos passado juntos como uma família era maior do que qualquer coisa que as outras crianças podiam sequer imaginar, porque os nossos eram reais. Nossos presentes não eram elaborados, porém cada um de nós tinha vários debaixo da árvore. Sabíamos que papai tinha um tempo duro, mantendo em segredo de tanto que tentávamos agradá-lo, até dar-nos palpites do que estavam nos pacotes brilhantemente embrulhados. Até mesmo no tabernáculo havia um saco de presente. Tem alguma coisa aí, irmãos? Algum doce, algum bolo aí? Havia um saco de presentes com doces e frutas que eram presenteados para cada criança no domingo mais próximo do Natal. Sempre havia um jantar de Natal muito especial, de peru e broa recheada, com mamãe fazendo um pequeno prato de ostra recheada que papai e ninguém mais amava. Depois íamos para a casa da vovó Brana, onde lá havia um monte de primos, tias, tios, barulho e muita comida. Nunca tivemos nenhuma ocasião para sentir que estivéssemos errados na celebração do Natal. Em dezembro de 1965, os últimos poucos dias que estávamos para ter com papai, estávamos em Tucson e mamãe pediu, ou decidiu melhor, que uma vez que íamos partir para Jeffersonville, no dia 18, nós não teríamos uma árvore de Natal naquele ano. Porém, no dia 15, exatamente 3 dias antes da viagem, papai nos surpreendeu a todos ao trazer para casa uma árvore e colocando-a na sala de estar do nosso pequeno apartamento. Ela não era exatamente uma árvore de verdade, mas era uma de alumínio, com luzes multicoloridas. Papai disse que ele não achava que fosse justo para as crianças com idades de 19, 15 e 10 anos não ter uma árvore de Natal. Eu posso me recordar daquele tempo pensando que ela era possivelmente a árvore mais feia que eu já tinha visto. Mas eu estava com 19 anos e olhando somente com meus olhos naturais. Depois eu mesmo me tornei mãe e entendi o gesto de amor que aquele pequeno objeto de alumínio representava. E desde então, isto tem permanecido em meu coração como a mais bela árvore de Natal de todas. Por Rebecca Brana, Smith.
A fonte é a revista Witness, volume 1, número 3, de 12 de 1985. Revista Believers News, edição de dezembro de 2000. Deus os abençoe, irmãos. Bom, o profeta Irmão Brana comemorava a Páscoa, mesmo sabendo dos coelhinhos que não botam ovos, não é? É uma mentira, né? Mas a gente come chocolate, né? Eu não sei, sempre a Eunice dá um jeito de comprar uns ovos para os netos e eu acabo tirando alguma casca ali, não é? Mas nós comemoramos a Páscoa em abril. Agora, por que não comemorarmos também o Natal? Com um bom churrasco, né, irmão Marcelo? Está aí, a Daniela, os meninos Pedro, João, né? Deus abençoe. Eu creio que todos já foram apresentados, temos algumas visitas também, né? Parece-me que eu vi uma pessoa aí, visitando. A Vilma está levantando a mão. Ah, pois não, essa moça. Fica de pé, por favor. Seu nome? Mariana. Oi? Ah, meu Deus, está muito grande, cresceu, já é uma moça, viu? Deus te abençoe, Mariana. Seja bem-vinda, né? Aqui no nosso meio. E vamos saudar a todos os nossos irmãos que estão conosco pela internet, não é? Deus vos abençoe, irmãos. Viu? Os irmãos aí do Mercosul, Deus lhes bendiga. Lá na França, Deus les benisse. E os irmãos lá da América, de onde for, God bless you. E no Brasil, Deus abençoe vocês. Viu? E é muito prazer para nós tê-los aqui em comunhão e em espírito. Deus os guarde, Deus os abençoe e um Feliz Natal, viu? E um ano novo repleto de felicidade, saúde, gozo, paz, tudo aquilo de bom que Deus tem para nós. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós estamos em busca desta estabilidade, não é? Em busca desta vida cristã normal. Aleluia! Sermos os mesmos, constantes, moderados e determinados a seguirmos para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Bom, sem mais delongas, eu não vou segurá-los muito hoje, eu prometo, eu vou ser bem objetivo. Lucas, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 23. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor. Amém? Vamos dizer graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Lucas 23:39 até o 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos
o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Bom, os que podem se assentar, por favor. Graças a Deus. E os que não podem, né? Já estão assentados. Continue, por favor, em vossas casas e aqui, não é? Bom, irmãos, eu quero falar nesta oportunidade sobre um assunto um tanto delicado. Pessoas erradas ou pessoas erradas, conscientemente e inconscientemente. São dois tipos. Eu estou aqui falando com o pastor Júnior, falar também com o evangelista, que segredo. Eu tenho estudado sobre esse assunto, irmãos. Pessoas erradas conscientemente e outras erram inconscientemente. É um assunto que é bom nós estudarmos, irmãos, porque o profeta Irmão Brana, eu poderia buscar aqui também, o meu fuxiqueiro aqui, né, conforme. Mas eu vou citar, mensagem discernindo o corpo do Senhor. Ali o profeta, nessa mensagem, ele fala que o povo da mensagem estão se enredando em doutrinas, discussões e perdem tempo. E isso tem trazido confusão. E aí, às vezes, as pessoas ficam perguntando assim, ué, mas por que o pastor fulano de tal, ele vive uma vida assim, 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 continua pregando? O outro está mal doutrinariamente? E isso tem causado, irmãos, entre os irmãos da mensagem, tem trazido muitos problemas. Então, a partir do versículo 34 de Lucas 23, me veio um tema para essa mensagem, baseado aqui no versículo 34 de Lucas 23. Mas vamos ler o 33 também, o versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha, você vê, irmão, você pode ler na Escritura, os judeus, o povo mais religioso, por isso é que o profeta, quando pregou a mensagem, eu vos acuso de terem
crucificado o Senhor Jesus Cristo outra vez, em 1963. Então o mundo voltou a crucificar outra vez o Senhor Jesus Cristo, não aceitando a palavra da hora, se metendo em doutrinas, tradições. Mas veja, irmãos, quando ele pregou, ele disse, baseado nesse versículo da Bíblia, ali eles o crucificaram. Depois vocês podem procurar. Ali, em Jerusalém, a cidade mais religiosa do mundo, mística. Eles, quem? O povo mais religioso. O artigo definido, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. O Senhor Jesus Cristo Salvador, o Libertador, o Rei dos Reis, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, a Rosa de Saron, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça. E assim sucessivamente, como Isaías 9:6, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, o tomaram e o crucificaram com a pior morte que poderia existir, que tradicionalmente quem morria no Calvário era tido como maldito. E eles tomaram o Senhor Jesus Cristo, este que o mundo hoje, supostamente, estão comemorando o seu nascimento, mas que se tornou o quê? Um comércio. Comida, bebida, glutonaria, etc. Alcoolismo, bebedeiras. Enquanto nós estamos aqui, nesse dia, quantas crianças não estão sendo tomadas por pedófilos, homens endemoniados, possessos de demônios? Quantas moças não estão sendo estupradas? Quantos adultérios? Quantas prostituições? Quantos homicídios? Quantos acidentes, quer aéreos ou nas rodovias? Quantos lares não estão sendo invadidos por ladrões, por pessoas que não têm humanidade? Quantas pessoas não estão morrendo no trânsito? Morrendo por causa de uma bolsa que supostamente poderia ter ali algum dinheiro, alguma coisa. Irmãos, é o mundo que jaz no maligno. Aí você tem que olhar para você e ver em qual posicionamento nós estamos. Você deve olhar, eu devo olhar, nós devemos olhar. Em qual posicionamento? O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele aqui bradou, Pai, pediu a Deus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se nós olharmos, irmãos, em Apocalipse 6, ali 9, 6, 9, ali nós vamos ver que foi aberto o quinto selo. Vejamos lá, vamos ler para nós nos inteirarmos do que estamos falando. Vamos, à medida que vamos lendo as Escrituras, o que eu desejo expressar para vocês, nessa oportunidade, vai tomando corpo, né? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando,
Ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Irmãos, aqui são as almas debaixo do altar, os judeus que foram martirizados e que pedem vingança. Mas, segundo o que nós temos aprendido, e estamos aqui recapitulando, o espírito da noiva não é este, irmãos. A noiva não pede vingança. A noiva está naquele espírito do Senhor Jesus Cristo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí nós podemos lembrar, irmãos, que nós temos que buscar de Deus nessa hora, além do conhecimento que por falta dele Israel foi destruído, porque segundo São João 6,63, a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Então nós precisamos do Espírito Santo. Mais do que tudo, irmãos. Quem tem o Espírito Santo nesta era será arrebatado. Mas o Espírito Santo, conforme São Mateus 25, não somente para um momento, mas para toda a caminhada, até no momento em que nós nos adentraremos aos portais eternos. Nós temos que ter esse Espírito Santo, este azeite, não somente numa lamparina, não somente como uma vela, uma luz lá debaixo do alqueire, viu? Iluminando em tempo de trevas, mas em todo o tempo sermos luzes, aleluia, levarmos adiante essa busca, viu, pelo Espírito Santo na nossa vida. E o profeta diz, não importa como nós vamos alcançar esse Espírito Santo. Não importa. Se é lá no momento em que você estiver na sua cozinha, no seu quarto, até mesmo no seu trabalho, ou na rua, esse Espírito Santo virá sobre você. E você nunca mais, eu, você, nós, nunca seremos os mesmos. Seremos pessoas diferentes, com discernimento do que é certo, do que é errado. Porque, veja bem, irmãos, existe aquele que comete a desobediência sabendo. Isso nos fala o apóstolo São Paulo, aqui aos Hebreus. Vocês conhecem a Escritura, mas vamos lê-la. Capítulo 6. Paulo diz aqui, no versículo 4, do capítulo 6, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem
ao vitupério, à vergonha. É impossível que sejam levantados, irmãos. Por isto que São Mateus 7 não é só para os denominacionais, é para a noiva, é um sinal de alerta, é um sinal vermelho de que nós não devemos ultrapassar. Há uma lei de Deus que não deve ser rompida, pois quando ela é rompida, traz maldição. Traz maldição. Vejamos aqui, para nós, Israel é um exemplo. Paulo falou isso. Israel é um exemplo. Agora, vejamos aqui Daniel capítulo 9. Olha o que acontece, irmãos, com o povo quando desobedece a Deus, mesmo conhecendo a sua palavra. O que isto causa? Olha aqui. Daniel 9, 8. Ó Senhor, oração de Daniel. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez por não obedecer, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que tiraste o povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, obramos impiamente. Então, irmãos, sabendo que a palavra de Deus deve ser obedecida, mas não obedece, o que isso traz? Confusão, maldição, a mão do Senhor pesando. E um povo que conhecia a lei de Deus. Mas aí vem lá, Hebreus 6, 4 em diante. É impossível que sejam renovados. Irmãos, isso é doloroso. Isso nos causa temor, irmãos. Por isso nós ficamos assim, diante de Deus, boquiabertos, muitas vezes tensos, porque nós não queremos extrapolar a verdade de Deus, a palavra de Deus. Todavia, irmãos, nós vemos hoje púlpitos, pastores que estão extrapolando.
tomando aquilo que o profeta trouxe, contrariando a palavra de Deus, ou assim diz o Senhor. É errado. Mas vivem nos púlpitos, pregando a mensagem, e com uma avidez tal, com uma eloquência tal. Isso dói, porque a gente vê, o discernimento mostra, o conhecimento mostra que há erro. Homens tendo as suas vidas em desordens, não somente no campo do adultério, homens com mais de 2 mulheres, ou com mais de uma mulher. Aí vem 2, vem 3. Mas o que diz o profeta? Basta nós lembrarmos de 23 de agosto de 1964, numa noite, o profeta pregou perguntas e respostas. E a pergunta número 8, ele frisou bem, que nenhum pregador, nenhum que toma a palavra, deve estar contrariando o que Paulo falou a Timóteo e a Tito, que convém que o ministro seja marido de uma só mulher. Nós não podemos acrescentar, nós não podemos tirar, diz Apocalipse. O que tirar, lhe será tirado da parte da árvore da vida. E o que acrescentar, será-lhe acrescentado das pragas que hão de vir. A Bíblia não precisa que nós acrescentemos até coisas lindas, ilustrações lindas, para torná-la a verdade, porque ela é a verdade. Não é o que disse o Senhor Jesus isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João disse, 1 João 5,20, e no que é verdadeiro, nós estamos. Isto é tremendo, irmãos. Quando o profeta esteve além da cortina do tempo, terminou ali a sua experiência de além da cortina do tempo, naquele encontro que ele teve com os que foram convertidos na sua mensagem, do alarido, aquela multidão ouviu o profeta dizendo assim, tudo que Paulo pregou, eu venho pregando. E vou pregar, vou permanecer. Eu estava lendo esta noite, ele dizendo numa oração, eu não quero, Senhor, estar à esquerda ou à direita. Eu quero estar no centro, na tua palavra. E ali a multidão disse o quê? Nisso estamos confiados e descansando. Então você tem que descansar na palavra. Nessa palavra, que mesmo se um anjo do céu vir, e Paulo chegou a dizer, eu mesmo, eu vou estar louco, irmãos. Eu vou estar inconsciente, insano, pregando algo contra a verdade, então não recebam. Levou a igreja a isso. Ele diz, olha, eu quero vos preparar como uma virgem pura, santa, viu? Separada para o Senhor Jesus Cristo. Então esta é a meta de todo pregador que vela sobre a palavra, como Deus mostrou a Jeremias. Mostrou para ele uma amendoeira. O que tu vês, Jeremias? Ele diz, eu vejo uma amendoeira. Pois é. É um tipo, um símbolo ali, amendoeira.
eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aquela vara de Arão era o quê? Era uma amendoeira, irmãos. Encebada, aquela vara sem vida, e que foi colocada dentro da arca, junto com outras varas, outras 9 varas, que tipificavam os patriarcas. Mas a única vara que floriu e deu frutos ali dentro da arca foi a de Arão, irmãos, o sacerdote. Aí você deve lembrar também de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Ó Deus, tu nos fizestes reis e sacerdotes. Então vocês devem considerar, noiva do Senhor Jesus Cristo, que nós somos o sacerdócio santo de Deus e que nós também devemos velar sobre a palavra para cumpri-la. Haja o que houver, arrebente aonde arrebentar. Deus nos chamou para que nós tenhamos mãos fortes. O profeta fala disto na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Ele disse, ó soldados da cruz, tomem a espada e cortem esse demônio que está diante de vós. E saltem adiante e digam assim, qual é o próximo? Deus nos chamou para isto, irmãos. Então é como estávamos dizendo, São Mateus 7, irmãos, 21 em diante, nem todo aquele que vem ou irá e dirá assim, isso, invocando o nome do Senhor, será salvo. E ali é dito, irmãos, em São Mateus 7, que muitos vão chegar naquele dia. Olha, irmãos, isso é doloroso. Uma pessoa trabalhando aqui, expulsando demônios, profetizando, tudo em nome do Senhor Jesus. Lá está, em meu nome. Muitos vão chegar em meu nome e dirão, profetizei em teu nome, expulsei demônios em seu nome, fiz sinais e maravilhas em seu nome, mas Jesus lhes dirá abertamente, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Isso é doloroso. Surpresa. Então não vale a pena, irmão, termos tantos sinais, mas não termos a experiência de recebermos o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Conscientemente tomam a palavra e desobedecem. Ai de nós, irmãos. Ai de quem faz isto, irmãos. Conhecedores, tendo conhecimento, conscientemente. Eu vejo, biblicamente, que aqueles que erraram inconscientemente terão mais oportunidade do que aqueles realmente que erram conscientes. Paulo diz aos Hebreus que é impossível que eles se renovem. Mas aí você vê um ladrão que negou o Senhor Jesus Cristo durante sua vida, não foi nunca à igreja, quem sabe, nunca foi a um culto, mas no último momento, ele foi feliz, irmãos. Ele que era um sujeito que praticava coisas, porque ele ali mostrou para o outro companheiro ali que estava crucificado, que eles mereciam, porque nós erramos, nós falhamos, nós fomos injustos,
Mas este não. Ele está aqui e foi condenado injustamente, e ele está aqui injustamente, mas nós merecemos. Aí virou para Jesus, o outro ficou lá. Mas este, reconhecendo, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, dá um jeitinho para mim. Que lindo, irmãos. Que bonito esse momento de reflexão, de discernimento daquela hora. E ele soube aproveitar. Oh, irmãos, o profeta diz que não serão muitos que terão a mesma experiência como aquele ladrão. Que no último momento aproveitou a sua oportunidade e entrou. Aleluia. Aleluia. O nosso irmão ladrão. Glória a Deus. Mas que se arrependeu no último momento. Soube aproveitar. Que coisa mais linda, irmãos. Daria para nós falarmos disso aqui por um bom tempo. E o gadareno, irmãos, que inconscientemente fazia coisas terríveis. E nós temos um irmão também no céu, que tinha cerca de 4 a 6 mil demônios, e que vivia inconscientemente, nu, quebrando as cadeias, causando pânico em Gadara, mas que em certo momento, quando a sua mente podia sair e refletir, ele gritava: Deus, tenha misericórdia de mim. Momento em que os demônios saíam por um instante, ele gritava: Senhor, tenha misericórdia de mim, para logo em seguida os demônios voltarem. Mas um dia chegou ali, aleluia, os 7 trovões. Chegou ali a primeira, segunda e terceira puxadas. Chegou ali, irmãos, 1 Coríntios 13. Glória a Deus. Esse capítulo 13, que está ali entre o 12 e o 14. Um fala sobre a diversidade dos dons e o outro também sobre ordem, etc., na igreja. E ele está ali como um recheio, glória a Deus, nesse sanduíche tão especial, que não é um X-tudo, que não é um Big não sei o quê. Não, é um sanduíche especialíssimo que nós devemos tomar, comer e nos fartar. Aleluia. Colocar as coisas em seus devidos lugares. Não colocarmos a carroça na frente dos bois. Possuirmos, aleluia, esse 1 Coríntios 13. Esse amor sem igual. Paulo fala sobre ele. Paulo foi inspirado por Deus para mostrar a nós o que significa, irmãos, ter uma vida cristã normal, cheios de Deus, com esse amor que Deus expressou numa condição máxima. Ele tomou o seu filho unigênito e o colocou à disposição de quem? De todo o castigo que deveria cair sobre nós. E foi lá para o Calvário, Deus em carne. Ele era Deus totalmente por dentro, por fora ele era totalmente humano. E esse Deus veio e se tornou como um de nós,
andou aqui, sofreu perseguições, sofreu toda sorte de provas que um ser humano pode passar. Não deixou nada, irmãos, para que o diabo tivesse condição de nos derrotar. Venceu todas as provas. Deus se colocou em nosso lugar. Para hoje ele dizer assim: venham e sejam mais do que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Vocês não devem temer nenhuma prova, nenhum mal. Satanás foi quebrado no Calvário. Porque todas as portas de Satanás foram conquistadas por ele. Para que você hoje seja também um conquistador, um vencedor. Não há como nós titubearmos, irmãos, recuarmos nessa fé, nessa palavra, mas fazermos tudo para sairmos lá adiante, irmãos, incólumes, ilesos, livres de todo mal. Nada vai te afetar. Você pode ter esta confiança se você põe a sua fé nele. É como diz o hino: vai dar tudo certo. Vai dar, já deu tudo certo. Aleluia! Já deu tudo certo. Ah, irmãos, não tem porquê nós irmos para a esquerda, direita. Eu estava orando com o profeta irmã Brana. Eu poderia buscar aqui, vai demorar um pouco, mas vocês podem vê-lo orando, dizendo: Senhor, eu não vou estar nem à esquerda nem à direita, mas eu vou pautar a minha vida em sua palavra. Glória a Deus. Um exemplo para nós. Um homem que errou. Um homem que falhou. William Branham falhou. A sua biografia é perfeita. Você pode vê-lo dizendo assim: eu assassinei a minha esposa e a minha filha. Por quê? Porque Deus já o havia enviado, já o havia comissionado para que ele fosse pregar. Mas ele desobedeceu, porque a sua sogra diz: vocês vão comer um dia e passar fome no outro. Vai não, Hope. Não siga ele não. E aí eles recuaram. E aí veio a grande inundação do rio Ohio. E ali ela contraiu enfermidade. Sua filha, Sharon, também contraiu enfermidade. E ele sepultou as duas. E na sua biografia ele diz: eu assassinei minha esposa, minha filha, porque desobedeceu a Deus, irmãos. E tantas outras experiências. Aí eu vejo, irmãos, ele dizendo assim: eu prefiro fazer o que o meu coração manda do que a minha doutrina. Ele chega a dizer assim: é melhor ter, em outras palavras, é melhor ter um espírito certo com uma doutrina errada do que um espírito errado com uma doutrina certa. E ele confiava no que ele era. Então eu vejo que muitas vezes Deus não está, irmãos, nos olhando pelos nossos erros e falhas, mas sim no Espírito que está em nossa vida. É o Espírito que está em você. E você anda lutando contra esses demônios que infestam os lugares, viu? Até os lugares santos, as potestades que infestam os lugares santos. E a sua luta é contra algo realmente terrível. É um inimigo terrível. Mas você tem uma fagulha de Deus em você. Basta um pontinho de Deus na sua vida. Aí dentro do seu coração, na sua alma, você pode dizer nesta manhã: posso
todas as coisas naquele que me fortalece. A vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Inconscientemente. Aí vem Jesus e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes, irmãos, eu vejo pessoas fazendo determinadas coisas que, se você notar, não é próprio dela. É uma amnésia, é um Alzheimer espiritual. Porque uma amnésia, um Alzheimer, o que é uma pessoa que tem a enfermidade de Alzheimer? Ela não tem sentimento, ela perdeu o sabor da vida, ela não sabe. Muitas coisas, o que está fazendo, não é natural, não é normal para aquele ser humano. E no espiritual é a mesma coisa. A pessoa inconscientemente faz coisas que as pessoas olham e dizem: oh, será que essa doença do Alzheimer não tem tomado os púlpitos? Não tem tomado alguns pregadores da mensagem? Que fazem coisas contrárias à palavra? Aí é quando eu digo a você, irmãos, vamos ficar com a palavra? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca jamais hão de passar. Então vamos findar este ano, vamos iniciar o outro ano, permanecendo na palavra, irmãos. Fiquem com a palavra. Se um anjo do céu vir aqui pregando outro evangelho, não recebam. Se eu mesmo vos pregar outro evangelho, se a minha vida não está condizendo com a palavra, não recebam. Você não está obrigado a receber. Você não está obrigado a seguir. Permaneça com a palavra. Aleluia. Porque Paulo também diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Para terminarmos, eu não vou prosseguir, poderíamos prosseguir, mas eu vou parar aqui. E eu estou aqui com um velho irmão, aleluia, que estava partindo. Ele sentiu que o seu ocaso já estava ali diante dele. Na mensagem Humilha-te, 48, e ele diz assim: Senhor, santifica-me agora. O profeta diz: essa é uma boa doutrina nazarena, não é? O irmão Nério diz: amém. E é verdade também, é verdade, é isso mesmo. Enche-me agora com teu Espírito Santo, Senhor. Tira todo mundo de mim agora, Senhor. Não quero nenhuma. Você pode orar assim, irmão? É uma boa oração, é um bom momento, hein? Para nós findarmos esse ano e entrarmos ao novo ano. Com essa oração: Senhor, santifica-me agora. Aleluia. E é verdade também, é verdade, é isso mesmo. Digamos: enche-me agora com teu Espírito Santo, Senhor. Tira todo mundo de mim agora, Senhor. Não quero nenhuma. Assim como o velho irmão de cor disse: Senhor, eu tenho a minha passagem em minha mão, e ela já está picotada, aleluia. Quando eu descer para o rio naquela manhã, eu não quero nenhuma dificuldade. Portanto, é mais ou menos isso, irmão.
Eu não quero nenhuma dificuldade. E mantenha a sua passagem na sua mão, porque nós vamos passar para o outro lado. Somente pense nisso. O grande tempo de redenção está próximo. Aleluia. Eu não quero nenhuma dificuldade. Mantenha a sua passagem na mão. Nós vamos passar para o outro lado. Somente pense nisso. O grande tempo de redenção está próximo. Curvemos nossas cabeças, irmãos. Eu tenho lá do outro lado do sombrio rio chamado morte, amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Eu tenho lar nessa terra eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Aleluia. Tenho lá mais além da ponte, eu tenho lá do outro lado do sombrio rio chamado morte. Amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Eu tenho lá nessa terra eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Aleluia. Mas além da ponte eu tenho lá, mas além da ponte eu tenho lá, mas além da ponte. As nossas cabeças curvadas. Santifica-me, Senhor. Esta é uma boa oração nazarena. Senhor, enche-me com Teu Espírito Santo. Aleluia. Encha-me com Teu Espírito Santo. Um dia deste, irmãos, haverá paz no vale. O urso, o leão, a corça, eles andarão juntos. Nós não teremos que plantar para que outros comam. E a sua casa eterna. E todas as lutas passarão. As suas provas. A luta que você enfrenta. Para se portar como um cristão, como uma cristã, passará. Essa luta vai passar. Pode chorar de alegria, de gozo, porque esse dia está chegando. E não vale a pena trocarmos tudo isto, irmãos, por um momento de prazer carnal, mundano aqui, irmãos. É a eternidade.
Você tomará um novo corpo, onde nunca mais haverá nenhuma enfermidade, nenhum germe, nenhum vírus, nenhum fungo, nenhum ácaro, nada. Que corpo é este? Que céu é este? Paulo disse que esteve no terceiro céu. E ele disse: eu vi coisas, eu ouvi, vi coisas que ao homem não é dado saber. São coisas que nunca subiram ao coração do homem. São coisas que nunca foram vistas. Então, o maior prazer que um ser humano possa ter aqui não se pode comparar, irmãos, com aquilo que Deus nos preparou desde antes da fundação do mundo. Vamos tomar a palavra. Vamos fugir do espírito do mundo. Tira de nós, Senhor, tudo que é mundanismo. Você, moça, vale a pena você permanecer. O mundo não é para você. Aquela moça que o profeta um dia chamou a atenção dela. Ela disse: eu não preciso te ouvir, William Branham. Eu não tenho que te ouvir. O meu pai é um homem santo. Se eu tenho que ouvir alguma coisa, eu vou ouvir do meu pai. E os anos passaram. E um dia, quando o profeta entrou numa cidadezinha, ali passava aquela moça, toda arrebentada. E ela chegou no profeta, irmão Branham, disse: irmão Branham, naquele dia você me falou a verdade, mas eu não quis ouvir. Agora veja o meu estado. Olha, veja o meu estado. Irmãos, o tempo é hoje, o momento é hoje, de nós nos santificarmos. Deus é poderoso para nos guardar. Você não pode, nem eu posso. Nós não conseguimos. Nós vamos chamar por Ele. E Ele vem. Aí o profeta pregou aquela mensagem. Então chegou Jesus. E quando Ele chega, as coisas mudam, irmãos. Ele é o mesmo das bodas de Caná, transformando água em vinho. Ele é o mesmo que ressuscitou o filho da viúva de Naim, que jazia morto, e Ele o ressuscitou. Ele é o mesmo que chamou Lázaro da cova. 4 dias que ele já estava ali, mas ele ouviu a voz do seu Senhor dizendo: Lázaro, sai para fora. E ele, que era amigo de Jesus, ele soube entender que aquela era a voz do seu Senhor chamando. E ele levantou-se e foi estar com Jesus ressuscitado. E Ele é o mesmo nesta oportunidade. Ele é o mesmo que curou o cego de Jericó. Aquele homem que era cego fisicamente, mas não era espiritualmente. E ele foi o homem que soube aproveitar a oportunidade, porque aquela vez foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Aleluia! E ele correu para o caminho e gritava: Jesus, filho de Davi, porque ele era um judeu. E até nisto ele acertou, irmãos, porque ele virá para os judeus no milênio para sentar-se no trono de Davi. E ele, o ceguinho, soube gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
E quanto mais eles falavam, cala a boca, ele gritava mais alto. E aí Jesus ouviu o seu clamor e foi estar com ele. E Jesus disse a ele: o que você quer que eu te faça? Disse: Senhor, eu nunca vi as coisas das quais as pessoas falam aí. Eu nunca ouvi, ou melhor, nunca vi. Eu sempre ouço. Eu quero ver, Senhor. E Jesus disse: então veja. E ele viu. Ele é o mesmo hoje. Porque a menininha cega que tinha ido na reunião do irmão Brana, cega, e ela queria ver, e ela se perdeu no meio da multidão. E olha a sua predestinação e eleição, irmãos. Ela cega, mas não errou. Ela se encontrava agora abraçada nas pernas de William Branham, que conversou com ela. E ela disse: eu vim para a reunião de William Branham porque ele vai orar por mim e eu serei curada. Você crê, filha? Sim, eu creio. Qual cor de olhos você gostaria de ter? Ela disse: ó Senhor, dizem que azul, né? É uma cor muito bonita. Eu creio que era azul. Azul é muito lindo, dizem. Ele disse: então, filha, você tenha em nome do Senhor Jesus Cristo. E ela viu, irmãos, e recebeu os olhos conforme ela havia pedido. Tenha fé, meu filho, quando você ora para o seu casamento, o tipo de moça que você gostaria. Tenha fé e permaneça nisso aí. Filha, da mesma forma, fale com ele: eu quero um moço, Senhor, assim, que me honre, que me ame, que cuide de mim, que seja meu companheiro. Ele o fez lá no passado. Eliezer foi lá buscar uma moça, a Rebeca, para aquele moço Isaac. E Deus foi com ele, irmãos. E conforme Abraão havia dito para Eliezer: vá lá no meio do meu povo e traga uma moça de lá com essas qualidades. E Deus atendeu a Abraão, pai de Isaac. E você é uma filha de Abraão. Vós sois filhos de Abraão, segundo a fé, a promessa. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Peça agora. Peça agora a sua cura. Peça agora a sua libertação desses vícios, disso que você acha que é uma maldição, mas ela pode ser rompida agora, conforme a sua fé, aí no seu lar, aí na sua vida, irmão. Que Deus transforme as suas lágrimas em bênçãos agora, em libertação, graça, santificação, enchimento com o Espírito Santo. Eu creio. Eu creio. Você crê? Aleluia. Ele é Deus. Ele é Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba, para a glória do Senhor. E ainda que demore um pouco, ou Ele pode fazê-lo hoje mesmo. Ele é Deus. Você pode às vezes ser um pouquinho mais provado, mas continue crendo. Leve essa luta adiante.
Você não se julgue pequeno diante desta prova, deste problema. Mas é como o profeta mencionou: não importa o tamanho do cão na briga, mas sim o tamanho da briga no cão. Leve essa briga adiante, minha irmã, meu irmão, meu moço, minha moça, criança, idoso, idosa. E Deus é poderoso para te abençoar, para te ajudar. Ele quer. O homem chegou e disse: Senhor, se tu queres, podes curar-me. Ó Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Ele olhou para ele: seu nome é Já. Se tu queres, podes curar-me. Quero ser limpo. E o leproso ficou limpo. Diga agora a palavra, creia. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele o fez no passado. Ele não é homem para mentir. Ele é a plena verdade. Ele é a palavra. E Ele é o conquistador de todas as portas do inimigo. Ele as carregou e as lançou no abismo. E Ele o fez para que você hoje também seja possuidor de todas as coisas. Possuímos todas as coisas. Creia que o seu lar pode ser mudado, que a sua esposa pode ser mudada, que o seu esposo pode ser mudado, que a sua vida pode ser mudada. Ele muda, Ele é Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque foi um ano difícil, mas pela fé estamos em pé. Estamos aqui dizendo que somos mais do que vitoriosos por Jesus Cristo nosso Senhor, que somos mais do que vencedores. Fecha-se o ano de 2016, mas com a nossa vitória em Cristo, somos mais do que vitoriosos. E vamos entrar 2017, se o Senhor nos permitir, vitoriosos. Aleluia, contra tudo e contra todos. Com Jesus Cristo, o nosso barco chegará ao final. Assim o cremos. E descansamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, o poder do Senhor Jesus Cristo seja sobre vós, irmãos, hoje e sempre. Amém. Amém. Aleluia. Deus continua sendo Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, continua sendo Deus. Vamos levar essa fé assim, irmãos, desse Deus que pode, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Jorge Rivas, que Deus lhe bendiga, hermano, você, sua família e igreja. Nós outros estamos contentos de sua saudação para nós outros. Também enviamos a você uma saudação em nome da igreja, minha família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus lhes bendiga, irmão Rivas. Graças. Está conosco através da internet. Deus abençoe. Você fala português, estava falando melhor do que muitos aqui. Agora estou aqui igual um bobinho, né? Perdona-me, irmão. Deus abençoe. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Se Ele não tem fim. se não Aleluia. fizer, Tenha um bom restante de dia em sua presença. Ele é Deus. Deus te abençoe. Mas se fechar, Deus te abençoe. Abençoe seu irmão aí. Que haja sacrifício por você e por mim. Que haja sacrifício por você e por mim. Isso é, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Continua sendo Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O altar está aberto, irmãos, para todos que queiram vir orar. Muitos irmãos estão em viagem, né? Estão viajando, estão com as suas famílias. Se estiverem conosco pela internet, seus fujões, Deus abençoe. Deus os abençoe. A irmã Sandra, irmão João, né, nos avisou que sua família estaria ali unida. É os Pernas, né? Os Pernas e os Farias. Deus abençoe, se estiverem em conexão. Colômbia, né, irmão Rivas, pastor Rivas. Estamos já com saudades de vocês.
Deus abençoe. O culto de passagem de ano será no sítio, né? Há um endereço ali. E eu gostaria que todos estivessem ali. Estar juntos lá. O mundo comemora com bebidas, comidas. A gente também gosta, né? De uma comidinha, né, irmão Paulo? Não é? E o mundo comemora com fogos de artifício. Quem gosta, tudo bem. Mas nós estaremos reunidos ali, no sítio cujo endereço está ali. No dia lembrei da minha mãe agora. Que dia que você nasceu? Dia tal. Quer dizer que você nasceu nesse dia, nesse ano. Ela tinha esse vício, né, de linguagem. Então, que dia, Yoshida? Nós vamos estar lá no sítio? 31, né? Sábado, né? Isso. E aí vamos romper ali. Não haverá escola dominical, é claro, no primeiro domingo do mês seria a ceia, mas a ceia ficará para o segundo domingo. Foi bom nós ficarmos aqui. Então a ceia ficará para o segundo domingo, irmãos. Viu? Avisem uns aos outros, por favor. No dia 1º nós estaremos ali no sítio, né? Muita festa, com muita alegria. Viu? Vamos estar ali. Irmão Edilson, fala com o irmão Roberto. Hoje eu ia chamar o irmão Roberto para cantar um hino. Aquele hino que ele gosta de cantar. Não é? Mas ele não veio. O senhor quer cantar no lugar dele? Não, irmão Edilson? Irmão Jackson, canta? Não? Tá. Deixa ele voltar aí que a gente pede ele para cantar. Deus os guarde, irmãos. Um abraço em toda a vossa família. Os que são e os que não são, viu? Deus os guarde. Deus os abençoe. O sítio estará aberto desde a sexta-feira, viu? Aqueles que vão colocar barraca, lá tem barraca, né? Então já podem na sexta-feira levar a barraca e já armar, já passaram, né? 30 para o 31, 31 é o primeiro ali. Os que já... O Saulo não está aqui, nem o irmão Naldo, suas famílias também justificaram. E alguns fugiram. Não, mas Caleb e Ruth foram para Belo Horizonte, vão visitar o pastor Vanderlei lá, sem dúvida, né? E Samuel também. O Bumba também, até o Bumba está com o irmão Samuel. Muitos outros irmãos estão viajando. Uns vêm, né? Os gaúchos vieram, né? Os nossos gaúchos de mentirinha, né? Gaúchos de mentirinha. Estão aí conosco, né, irmão Marcelo? Deus abençoe, amado, o vosso esforço, né? Trouxe algum churrasco? Não, né? Trouxe? É? Poxa, tá aí? No carro? Não? É? Bom. Quem vai assar, né, alguma coisa, asse com carinho, viu? Agora quem for comer...